Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica Chevrolet Cobalt com o freio tremendo, pedal de freio tremendo, trepidando todas as vezes que pisa levemente no freio. A partir aí dos 50, 60 km já se percebe essa trepidação. Então o que pode ser isso? Como solucionar o problema? Lembrando que essa dica vai servir para toda a linha Chevrolet, tá pessoal? Sem exceção, todos os veículos Chevrolet. Cobalt, Onix, Prisma, Agile, Montana, Cruze, gente, todo, Celta, Classic, Corsa, todos eles, tá bom? Corsa Max, enfim, Meriva, Zafira, enfim. E tudo que eu falar também vai servir para todos os outros veículos de todas as marcas e modelo e com qualquer motorização. Esse carro que eu estou com ele, como vocês podem ver, é um Cobalt, tá? O ano dele é 2012, um motor 1.4 e ele tá com esse defeito, tá bom pessoal? E é um defeito recorrente, um defeito que o proprietário já andou em algumas oficinas para resolver, tá certo? Eu acho que uma oficina e resolveu assim por um curto período de tempo, tá certo? E depois tornou a fazer. Ele disse, segundo o cliente, depois que saiu da oficina, passou uns 15, 20 dias, já começou a fazer o mesmo sintoma, tá bom? Então vamos lá. Quem conhece o canal sabe que eu gosto de falar tudo que provoca o sintoma, né? E depois eu vou trabalhar no carro, estou no início do trabalho, do serviço, do diagnóstico. E aí vocês vão acompanhar comigo, né? As partes mais importantes do diagnóstico, né? Algum momento ou outro. Não dá para gravar tudo, mas vocês vão acompanhar comigo aí, tá certo, gente? Mas vamos lá. A primeira coisa que faz aí esse sintoma de quando você pisa no freio levemente, né? Leve, tá, gente? Não é pisar forte. Quando bota aquele peso, você vai numa quarta marcha, quinta marcha, vai passar numa lombada eletrônica. Você dá aquela pisadinha de freio, sem pisar na embreagem, só para aliviar. Quando dá aquela pisadinha leve, você sente o pedal de freio tremendo e também o volante treme, o volante balança, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que faz isso aí, cubo de roda empenado. Tá bom, gente? Durante o serviço eu vou mostrar para vocês o que é um cubo de roda, tá bom? Então, cubo de roda empenado faz esse sintoma, tá bom? O que é que faz um cubo de roda empenar? Uma pancada, né? Um acidente, bateu num buraco, empenou uma roda, alguma coisa, um buraco grande. Pode fazer aí o cubo de roda empenar, tá bom, gente? Tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, se tiver empenado, só um lado ou os dois lados, ele faz esse sintoma, tá certo? Outra coisa que faz também é o carro tremer, o volante e o pedal. Disco de freio empenado, tá certo? Disco de freio empenado. O que é que faz um disco de freio empenar? Uma pancada também forte pode acontecer de fazer o disco empenar. O cubo de roda estando empenado, ele vai passar o empeno, dependendo do tempo que você roda, ele passa o empeno dele, ele passa para o disco de freio, tá certo? Às vezes choque térmico, roda muito quente, você freia usando muito freio, bate numa poça d'água, pode acontecer de empenar também, tá certo? Às vezes até mesmo defeito de fabricação, né? Ali pode vir um disco já empenado e fazer sintoma. Ou seja, são N motivos, vários motivos que fazem um disco empenar. O fato é que disco de freio empenado faz aí esse mesmo sintoma. Beleza, gente? Uma outra coisa que faz aí esse mesmo sintoma também, pneu com calombo, com calo, o mais conhecido bucho, né? O pneu com bucho. Então, se o pneu tiver um calozinho, um buchozinho nele, ele vai fazer esse sintoma. Agora, existe uma peculiaridade aí com essa questão aí do pneu empenado, com o pneu com bucho. O pneu com bucho, ele faz levemente quando você está andando com o carro, sem pisar no freio. Você sente ele dando um pulinho, um calombinho, você sente o volante se movimentando um pouquinho, certo? É bem leve, dependendo do tombo também, dependendo do empeno do pneu, dependendo do calombo, do calo que o pneu tem, tá? Quanto maior, o sintoma também é maior. Se é menor, ele deixa também aquele sintoma bem sutil, bem leve, que é difícil de diagnosticar. Só você levantando o carro, dando uma volta no pneu por completo para verificar. Mas o fato é que andando ele faz também, sem pisar no freio. E quando você pisa no freio, aí é que faz mesmo, é que você percebe muito mesmo o volante fazer isso, tremer. Se você aliviar as duas mãos do volante, você sente o volante tremendo, tá bom? Se você segurar firme, nem tanto, tá? Todas essas causas que eu falei, você percebe quando você vai em uma certa velocidade, você alivia as duas mãos do volante. Tá com a mão esquerda e a mão direita segurada do volante, você alivia, deixa quase que o volante solto, aí você sente o volante tremer quando você pisa no freio levemente, tá bom? Se você pisar forte no freio, ou se você segurar firme o volante com as duas mãos, dificilmente você vai sentir, tá bom? E quanto maior a velocidade, maior também é o sintoma. Então é isso, gente. Dito isso, tá? É basicamente essas coisas aí que faz, tá?
cubo empenado, disco empenado, pneu com bucho, pneu empenado, tá bom? Roda também, a roda do pneu empenado, né? A roda que eu falo, para quem não conhece, é a jante, é aquela parte de metal, né? E o pneu é a parte de borracha. Então, tanto o pneu, a parte de borracha, como a parte de metal, a roda, pode fazer aí sintoma também, tá bom? Mas aí cabe o profissional executar os devidos testes para ir eliminando e saber no final aí qual é o problema, que é o que a gente vai fazer aqui nesse Cobalt 2012, tá bom? Vou começar a fazer os testes, tá? Vou medir empenho de disco, empenho externo e interno, que é importante, tá? Falar. Medir também cubo de roda, o empenho de cubo de roda, vou verificar os pneus, vou verificar a roda, enfim. O equipamento já está aqui instalado, ó. Equipamento zerado, certo? Relógio comparador zerado. A precisão do relógio comparador é de 0,01 centésimo, tá certo? E aí, ó, tá zeradinho. Eu coloquei essa bolinha aí significando zero, simbolizando aí zero, certo? Vou girar o disco, ó. Vou girar o disco, ó. Vou girar e ele tem um ponto aqui que ele, ó, começou aqui o empenozinho. Tá vendo, ó? Aqui empeno. O outro tem um ponto aqui, ele vai dar 0,4. Pronto, esse aqui é o ponto maior de empeno. Esse aqui, ó, ele deu 4 centésimos, tá certo? Não chegou a dar nem meio décimo, né? Ele deu esse empeno aqui, aí eu marquei, ó, 4 ali, tá certo? Vou agora tirar essas porcas aqui, ela tá muito apertada. Eu vou tirar essas porcas, vou dar uns 180 graus aqui no disco e vou medir de novo para ver se vai dar aí, tá certo? Depois eu faço o teste com o cubo e também vou fazer o teste com o disco do outro lado. Esse aqui é o dianteiro, lado esquerdo. Depois vou fazer o dianteiro, lado direito. Ó, eu já inverti aqui o disco, tá certo? Perceba aqui, ó, o zero que tinha começado aqui em cima, eu dei uns 180 graus nele, ele veio parar aqui embaixo, ó, onde o 4 tá ali, ó, que é o ponto maior aqui que deu de empenho, né? Que ele deu 4 centésimos, certo? Então tá aqui o 4 e tá aqui o 0. Então vou começar agora, outra vez aqui, medir aqui, ó. Vai observar aqui o relógio comparador. Eu vou botar lá pro 0 pra ver se ele vai dar 0. Passou o 4. Ó, no 0, tá vendo ali, ó? Ele deu exatamente 0 aqui, certo? E quando ele vai se aproximar do 4, ele dá realmente 4 centésimos. Deixa eu ver se ele aproxima. Cadê o 4? Ó, 4 aí, ó. E ele dá os mesmos 4 centésimos. Certo? Então, assim, esse disco tem um empeno, mas é um empeno leve. Eu não sei se esse empeno leve é o que tá fazendo esse desmantelo todo, né? Geralmente é um empeno acima de um décimo que a gente consegue perceber, né? Mas aí tá menos de meio décimo, um pouquinho. Aí, no caso, esse lado aqui é o dianteiro do lado esquerdo. Dianteiro do lado do motorista, certo? Já testei o disco, sei que o disco tá com empeno, certo? Tá com 4 centésimos aí de empeno, né? E eu vou tirar esse disco fora e vou testar também o cubo. Vou testar o cubo também, por desencargo de consciência. Depois que eu testar o dianteiro do lado esquerdo, o disco e o cubo, aí eu vou para o dianteiro do lado direito, lado do passageiro, e vou fazer o mesmo teste. Eu ainda estou na roda dianteira do lado esquerdo, do lado do motorista. O que foi que eu fiz? Como ele é um disco ventilado, é um disco, né, vamos dizer assim, tem dois lados aqui, eu também medi a parte interna, né? A parte externa tá dando 4 centésimos. Para dentro do padrão não estaria empenado, mas a parte de dentro tá com empeno grande. Tá dando 1,3 centésimos, 1 décimo e 3 centésimos, na verdade, 1 décimo e 3 centésimos, tá certo? Tá dando a parte de dentro. Então perceba aqui, ó, relógio comparador aqui zerado, coloquei o zerinho aqui no relógio comparador, certo? Vou girar o disco aqui, tá vendo que ele tá invertido aqui, ó, tá bem apertado as porcas, muito apertada mesmo, e vou dar um giro. Vou dar aqui um giro. Perceba onde ele vai, ó, ele vai passar de 1 décimo, certo? Vai passar aqui de 1 décimo, já passou de 1 décimo já. A 2, 3 centésimos. Tá aí, ó. Aí eu marquei aqui, ó, 1 décimo e 3 centésimos, tá certo? Então, pelo padrão aqui, esse disco aqui já tá condenado. A parte de dentro,
Ele não está empenado por fora, mas está empenado por dentro, o que faz a mesma coisa, faz o mesmo efeito, o mesmo sintoma, a trepidação. Eu vou tirar essas porcas aqui, vou inverter, dar uns 180 graus e fazer o mesmo teste. Eu inverti aqui o disco, eu soltei as porcas, dei uns 180 graus no disco, girei, botei o zero aqui para baixo, ele estava começando em cima, né? Eu coloquei para baixo e aqui eu vou girar para a gente acompanhar aqui, ó. Ver aqui se vai dar mais ou menos, se vai dar a mesma coisa. Eu vou girar até chegar no zero aqui. Pronto, chegou no zero aqui, ó, zeradinho também. E agora eu vou começar a girar. Começar a girar. Já passou de 1/10. Já passou de 1/10,5. Tá dando até mais do que da outra vez. É 1/10,06 deu ali aproximadamente agora. Essa diferençazinha. Zero e vai, ó. 1/10,06 tá dando agora. Depois que eu inverti. Ou seja, o empeno é grande. O empeno é grande pela parte... Parou aí, ó. Pela parte interna do disco. Relógio comparador instalado aqui no cubo. E o cubo não tem empeno. Tô girando aqui, ó. Tô girando. Girando e aqui tudo normal. Não se movimenta. Não se movimenta de jeito nenhum. Perfeito aqui o cubo de roda. Empeno só no disco mesmo. Tá aqui, já dei 360 graus aqui várias vezes e ele não se movimenta. Dianteiro do lado direito, lado do passageiro. Relógio comparador aqui instalado. Zeradinho aqui. Marquei um zerinho ali no disco como referência. Vou dar um giro aqui. Vou dar um giro aqui. E ele vai dar aqui um empeno de 1/10,04. Tá aí, ó. 1/10,04 de empeno pelo lado externo do disco, lado de fora. Mais uma vez aqui, ó. Ele vai cair, quando der no zero, ele dá uma zeradinha. Gira outra vez, ele dá 1/10,04. 1,4. 1,4 de empeno. Pronto. Eu agora vou dar um giro de 180 graus, vou colocar 1,4 para baixo aqui, sem rodar o cubo, rodar só o disco e medir outra vez, para ver se o empeno é disco ou se o empeno é cubo. E o rolamento também tem uma folguinha, esse rolamento aqui tá com folga, tem que ser trocado. Ó, eu tô mexendo para lá e para cá, ó, o relógio comparador se mexe, ó. Isso é folga no cubo aqui, ó, o rolamento com folga. Esse rolamento tem que ser trocado também. Ó, o relógio comparador instalado, o disco está invertido, onde eu comecei aqui com 1,4, ó. Lembrando aqui o seguinte, como esse rolamento tem uma folga e o disco se movimenta, mas essa movimentação aqui da folga, ó, é pouca coisa, tá vendo, ó? Ela dá cerca de 1, 2, 3, ela dá 3 centésimos, de 3 a 4 centésimos no máximo. Essa folguinha balançando o disco para um lado e para o outro aqui, que é a folga do rolamento. Então esse 3 aqui a 4 centésimos não influenciaria para dizer assim, ah, o disco tá bom e esse empeno é por conta da folga. Não é, o empeno é do próprio disco. Então nesse caso aqui eu já sei que o par de disco está condenado por empeno, certo? Então esse disco aqui dianteiro do lado direito, lado do passageiro, eu não vou nem testar internamente. Eu testei externo, já vi que ele não passou. Então nem compensa eu perder tempo testando aqui atrás, porque ainda que esteja bom aqui atrás, pela frente aqui dele, a gente sabe que está condenado, sabe que não presta. Então não vou nem perder tempo medindo atrás, a parte interna. Eu vou tirar o disco fora agora, remover, soltar as porcas aqui e vou medir também o cubo, ver se o cubo tem empeno, ver como é que está a situação, sabendo que ele tem uma folguinha aí no rolamento de 3 centésimos, né? Então eu vou dar esse desconto de 3 centésimos para ter o máximo de precisão possível para saber se o cubo está empenado ou não. Mas o disco eu já sei que tem que ser um par de disco. Eu vou só conferir se vai precisar também de cubo. O cubo do lado esquerdo, dianteiro esquerdo tá bom. Agora o dianteiro direito eu vou testar agora.
Ó, desse lado direito aconteceu algo interessante. O cubo de roda também está empenado, certo? O disco está empenado e o cubo também está empenado. Por quê, ó? Ele está dando um décimo. Eu marquei aqui embaixo um décimo aqui, ó. E marquei 0 aqui, ó. 0 e 1 décimo ali, ó. Certo? Então vamos lá. Ó, vou girando. Ele vai zerar. Ele vai zerar. É por causa da folguinha também. Ele deu, ó. Ele zera aqui, ó. Ele zera aqui, ó. É por conta da folga do rolamento também que atrapalha. Mas ele dá bem direitinho o zero aqui, ó. Tá aqui o zero, ó. Marcado no zero ali, ó. Aí depois, ó. Ele vai subindo. Ele dá praticamente um décimo. Ali no 1 que eu já passei ali. Ele dá um aqui, ó. É por causa da folga do rolamento que atrapalha um pouquinho. Mas enfim, é isso. Um décimo já é um empenho considerado grande e não é bom deixar, né? Vai dar diferença. Então, só dando uma resumida rápida, pessoal, aqui no que a gente viu até agora, né? Nós vimos que o disco de freio dianteiro do lado esquerdo, do lado do motorista, está empenado, precisa ser trocado, substituído ou reparado. Já eu falo um pouco mais sobre isso. Nós vimos também que o disco de freio dianteiro do lado direito, lado do passageiro, também está empenado e precisa ser substituído ou reparado. Vimos também que o cubo de roda dianteiro do lado direito está empenado, tem que ser substituído, e que o rolamento também, né, do dianteiro do lado direito está com folga, precisa ser substituído, beleza? Então o que é que eu vou fazer agora? Vou montar o orçamento do cliente e ver qual vai ser a decisão, o que é que ele vai querer fazer, se vai querer fazer ou não, enfim. E não vai dar para eu mostrar tudo para vocês até o final, tá bom? O importante de tudo isso que a gente viu até agora é o sintoma que a gente viu, que a gente comentou, é como testar, como diagnosticar, tá certo? E ter certeza do problema. Então a gente viu isso até agora, e isso é o mais importante, beleza? Última sacada, antes da gente encerrar o vídeo: o que fazer com o disco de freio empenado? Levar para um torneiro para dar um passe? Ou substituir por discos novos? Gente, olha, baseado em experiências próprias que eu tive, eu prefiro substituir por discos novos, tá? Por quê? Porque às vezes, dependendo do empenho do disco, se for na estrutura do disco, dar um passe no torneiro não vai resolver o problema. Você vai gastar o dinheiro, vai dar um passe e o problema vai persistir, tá certo? Sendo assim, agora tem pequenas irregularidades em empenhos na face do disco que às vezes no torno tira. Já aconteceu de fazer disco e dar certo, e já aconteceu de fazer passe no disco e dar errado. Então, assim, sendo assim, eu não gosto de trabalhar com loteria, eu não gosto de trabalhar arriscando, dando sopa para o azar. Então eu conto essa história para o cliente e o cliente decide todas as vezes. E geralmente todos os clientes que eu conto essa história, que eu explico a situação, eles optam por colocar discos novos, tá bom? Então eu particularmente prefiro colocar disco novo, um par de disco novo, e de preferência da marca assim, TRW, Max Freio, uma marca top, né? Mas fique à vontade, fica a critério de cada um, de cada profissional decidir o que fazer, beleza? Então, gente, sendo assim, tá? É isso que eu tenho para falar para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma com essas dicas. Se eu conseguir te ajudar aí, deixa seu like, pra gente é importante. Se você é novo, tá chegando agora no canal, se inscreve no canal, aí ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo, beleza? Na descrição desse vídeo aí tem alguns links aí de podcasts que a gente está criando, e também tem o perfil do Instagram para você clicar e conhecer lá e tá seguindo a gente aí também no perfil, beleza, pessoal? Então, mais uma vez, meu muito obrigado, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotiva.